A captura de janela que eu tento usar nunca preenche o gráfico. Então, não tenho certeza do motivo pelo qual ele não faz isso, mas ele me combate. Em um momento, dê-me um segundo para termos certeza de que o áudio está sendo transmitido. Verificação de áudio, verificação de áudio, verificação de áudio, tudo bem então de qualquer forma bom dia, espero que estejam todos. Ontem tivemos uma sessão curta e eu tive uma reunião, e minha esposa me mandou uma mensagem dizendo, não faça isso. Esquecer de fazer isso e não esquecer de fazer aquilo, então foi uma sessão meio curta. Distraído ontem, mas farei uma revisão. Com meu filho, provavelmente esta noite, que será publicado em seu canal do YouTube hoje à noite. Muito bem, temos o Nasdaq, que teve uma ótima alta. Para esta semana, que você não consegue ver aqui, mas são dois níveis, é o quadrante superior do intervalo de abertura de ontem. Desculpe, o intervalo de abertura é o quadrante superior disso e este é o intervalo de abertura com gap alto. Ontem porque eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo durante a transmissão ao vivo e tentando para me comunicar com minha esposa e enviar mensagens de texto acima de mim, ela estava correndo para fora de casa, então eu tinha muito de coisas que estão acontecendo que me distraíram com tanta antecedência, para que saibamos que, no futuro, se alguma vez tenho algo acontecendo durante o período em que normalmente estaria transmitindo ao vivo. Não vou transmitir ao vivo, pois não há largura de banda suficiente para eu trabalhar quando é um período de tempo tão curto que distrai muito, mas, apesar disso, esse nível é realmente dois níveis aqui ao quadrante superior da faixa de abertura de ontem ou quinta-feira, ok? Vou lhe mostrar o que é isso em um segundo, mas também é 20 do intervalo semanal, portanto, é chief. Tero. Comércio de mercado e alcance para baixo. Lembre-se aqui. Até o final da este nível aqui, que é o quadrante superior da faixa de abertura de ontem, o que significa que é o faixa das 9 horas e 30 às 10 horas, seja qual for a medida, para obter o ponto médio superior e inferior. Quadrantes. E então você tem o retrocesso de 20% do total de intervalo semanal, tudo bem, e você pode esperar um segundo e carregar seu gráfico semanal para NQ. Para o contrato de setembro, pegue sua fibra e desenhe-a sobre a maior alta e a menor baixa. E marcá-lo com os níveis de Fibonacci aqui. Ele teria a seguinte aparência. 0,75. 0,25 para os quadrantes, e se você quiser fazer isso em o Tifel sempre alterno. Os 5 aqui fora. E, dessa forma, ele mostrará os 20 e 30%, respectivamente. Seria assim que sua FIB se pareceria. Não que eu esteja ancorando alguma coisa no momento. Mas você desenha isso desde a baixa até a alta, porque é uma imagem de perto. É uma semana de alta, portanto, você saca de baixo para cima, o que lhe dará seus 20 e seus 30%, respectivamente. Farei isso hoje à noite. Como parte do exercício, para que Caleb possa aprender a fazê-lo também. E você terá a vantagem de ver como ele é. E como ele se parece, mas há dois níveis. É o quadrante superior e é o TIF de 20% ou o TIF de 20%. Ou 20% da faixa semanal total até o momento. Isso não quer dizer que não possa ter uma alta maior na semana. Estou apenas dizendo que, normalmente, como mencionei na segunda-feira, isso também estará na revisão. Na negociação de segunda-feira, mencionei como podemos usar a semana anterior. Se o TIF não for formado na sexta-feira da semana de então, quando você passa para a semana seguinte nas negociações de segunda-feira, você pode procurá-lo entre 20 e 30% e verá que ele também fez o mesmo na segunda-feira. Apenas para que você saiba que isso é o que fará parte da revisão.
Também algumas das coisas técnicas que quero que meu filho mostre o que estou fazendo. Pedir que ele faça especificamente aqui, dessa forma, ele pode mais ou menos imitá-lo a cada vez. Dia no final da semana, para que você também tenha o benefício de ver isso, além de... E a Altif em 30% da faixa, portanto, se eu fosse considerar dessa forma. Eu fiz isso. Você pode ver que a Altif 20%, sou apenas eu desenhando uma linha. Não é um indicador, tenho certeza de que alguém, ao que parece, vai provavelmente criá-lo. Certifique-se de colocar minhas 3 letras no nome dele para que o... A confluência de tudo isso e, em seguida, a negociação até quase 9 horas, é... dentro da macro. Então, estou observando como estamos nos comportando aqui até agora, tão pouco desorganizados às 10. Temos um impulsionador de notícias de impacto médio, portanto, tem sido muito positivo. Portanto, é razoável que ele esteja sendo negociado dessa forma. Vou maximizar isso aqui mesmo. Você. Você pode estar se perguntando, bem, isso é algo que você vê no dia a dia? Diz que sim, toda vez que há um intervalo de abertura ou uma lacuna no intervalo de abertura, há duas coisas diferentes. Se esses níveis não tiverem sido completamente usados, isso significa que pelo menos os testados explorados foram negociados para... Repasso os preços para o dia anterior e os transfiro do dia anterior para o dia anterior, faço isso por 3 dias. Ok, isso também é para suas anotações, portanto, cada intervalo de abertura, se houver. Eu carrego esse documento para 3 dias no futuro e o uso como uma retrospectiva e como um meio de níveis-chave. Muito influente em termos de entrega de preços, como ele reage a configurações maravilhosas. Formam ao seu redor a parte do intervalo de abertura de ontem. Está abaixo. Tudo isso é a abertura do intervalo de alta, em outras palavras, onde foi liquidada no dia anterior, não ontem, portanto, na quarta-feira, e quando abrimos. A negociação na quinta-feira é feita nesses dois níveis aqui, de modo que isso, por si só, também tem uma faixa que você pode fazer quadrantes para que você faça deste nível para aquele nível e, novamente, essa não é a teoria dos quadrantes. Certo, você não verá ninguém falando sobre faixas de abertura e quadrantes dentro de... Assim que você estiver. Assim que começo a dizer coisas como, por exemplo, um quarto de nível, um quadrante, dividirem. 4 imediatamente, oh sim, essa é a teoria dos quartos, vai e explore A, você vai ver que não é disso que se trata, mas como não estamos nem perto disso agora, estou. Não estou interessado nisso, mas se acontecer de fazermos uma troca lá embaixo, se acontecer, então eu planejarei os quadrantes e eles serão pertinentes naquele momento, mas no momento não são, portanto, onde estamos? Inaugurado ontem. E onde negociamos dois, nesse caso, a faixa de abertura. São os primeiros 30 minutos, ou seja, das 9h30 no horário da costa leste dos Estados Unidos às 10 horas no horário da costa leste dos Estados Unidos. Ontem, na minha pressa e distração, digitei esses níveis aqui e você. Observei que na gravação eu não incluí a palavra gap, ok? O gap é a diferença entre o preço de liquidação do dia anterior e o preço de negociação regular. Ou o horário regular da sessão começa a ser negociado, essa é a lacuna, a faixa de abertura é a distância percorrida pelo preço. Depois que ele abre, entre 9h30 e 10 horas, se o movimento for para cima ou para baixo, o que quer que seja, você mede isso. E a mesma coisa que você faz com os quadrantes. Isso não é uma teoria de quartos, ok, então não é, não é. Pivos não é nada disso, não é como off, não é apenas um live, não é nada disso. Até o momento, como eu disse, vamos abrir alguns dos gráficos de preços no quadro. Tudo o que vou dizer sobre esse período específico será em um segundo, mas vamos voltar e usar-o. Estamos um pouco desorganizados aqui.
E acho que a ação de preço mais limpa começará provavelmente 15 minutos antes das 10 horas. E, em seguida, nessa macro 9, 50, 10, 10. Por isso, estou apenas relaxando, tentando não ter uma opinião muito forte logo de cara. Por que quero ver o que estamos fazendo antes desse fator de impacto médio na confiança do consumidor? Ou qualquer que seja o sentimento. Não é interessante ver como ele reage à alta da faixa de abertura do dia anterior? Veja como ele funciona aqui e como ele funciona aqui. E o quadrante superior, além de ser o TIF 20%, também está se baseando nisso. E o quadrante superior, além de ser o TIF 20%. Esses são todos os níveis que estão escritos em meu bloco de notas, certo? Então, quando eu tiver um bloco de anotações, você ouvirá as páginas dele batendo. Isso é o que eu escrevi. Se eu não tiver um bloco de notas comigo, adicionarei uma captura de tela do meu bloco de notas, para que eu possa acessá-la em meu telefone ao meu lado. Portanto, estou analisando um ou outro, ou estou analisando os comentários reais feitos com caneta. E eles são simplesmente os níveis. E estou abreviando tudo o que você vê aqui. Eu não escrevo tudo isso. Eu apenas escrevo os números 8 e 15. Eu sei em que ano estou negociando. E, em seguida, ou, que significa o intervalo de abertura. CE, incentivo consequente. É o ponto médio. Essa é a maior alta e a menor baixa dos primeiros 30 minutos de negociação de ontem. Não se confunda. Isso não tem nada a ver com as negociações de hoje, pois o preço ainda não foi registrado nesses níveis. Nem todos eles. Está neste. Mas eles não exploraram. Somos entregues ao incentivo consequente ou ao quadrante inferior ou ao preço de abertura de ontem. Está bem. Portanto, estou tentando ver se podemos fazer uma tentativa de chegar a esse incentivo mínimo consequente. Que está aqui. Está bem. Portanto, todas essas coisas aqui os níveis reais que você vê destacados com as anotações no meu gráfico. E o gap de abertura do novo dia da formação de ontem às 18 horas. E as diferenças de 5 horas da tarde. Preço de fechamento da liquidação, que você sabe ser o gap de abertura do novo dia. Esses níveis estão em meu bloco de notas. Mas ensinar meu filho e você ter o benefício de aprender isso. Essas são as coisas que tenho ou não tenho em meu gráfico. Mas em minha lista de preços de níveis-chave que está em meu bloco. Dessa forma, posso trabalhar com um gráfico nu. Assim, quando tenho um gráfico nu, sei quais níveis estou procurando. Mas, no início, você não vai conseguir. Você não vai entender completamente. Você não vai entender completamente. Você não vai apreciar ou entender completamente. Ele também não o fará, a menos que comece a colocá-los no gráfico. Talvez você nunca queira manter um gráfico completamente nu, sem nada anotado nele. Prefiro essa opção porque ela me permite ser flexível. Dessa forma, meu olho não ficará assim. Vamos ser realistas. Quero dizer, sou um ser humano como qualquer outro. E se eu vir algo no gráfico e seu preço estiver se movendo em direção a ele? A ordem natural das coisas é: vai acontecer. Ele chegará a esse nível e será negociado até o fim? Ou ele vai reagir, dar uma resposta e se afastar dela? E se eu não tiver essa linha no gráfico? Ele mantém meu foco no que o preço está realmente fazendo? E, então, estou sempre me referindo a como quando você está dirigindo o seu carro. Espero que você verifique os espelhos laterais e o espelho retrovisor. Você sabe, periodicamente, de vez em quando. Como motorista comercial. Eles lhe dizem para verificar os espelhos retrovisores e você não tem um espelho retrovisor. Mas você verifica os espelhos retrovisores laterais o tempo todo. Porque você precisa ter uma visão do que está ao seu redor. Você está dirigindo os veículos fora do seu próprio veículo como um motorista comercial. Bem, como trader e observando a ação do preço. Se estiver olhando apenas para uma coisa. Tudo bem. Ou se você tiver uma distração. Como eu não gosto quando minha esposa fala quando estamos dirigindo, porque ela fala com as mãos. E meu olhar se volta para suas mãos. É muito perturbador. Ou ela tem um pequeno flash na parte de trás do telefone. Quando há uma mensagem de texto ou uma ligação telefônica. Ele pisca. E eu? Toda vez que a vejo. Quero jogá-lo pela janela. Portanto, tenho que ter muito poucas coisas em meu gráfico. Portanto, é muito difícil para mim tentar me comunicar com clareza quando há muitos desses tipos de anotações em meu gráfico quando estou ensinando ou mostrando exemplos. Mas recebo muitas vezes uma referência
Olá. Você sabe. Você pode nos mostrar o que está em suas anotações? Por exemplo, quais são os níveis que você tem lá? O que você é? O que você está escrevendo? É apenas esse tipo de informação. Está bem. E há algumas outras coisas sobre as quais nunca falarei. Mas não serão. O. Ou um sucesso para você. Está bem. Para mim, são apenas coisas pessoais que eu quero ter. Você sabe. Como um lembrete para mim mesmo para esse dia de negociação individual. Naquela semana individual que não são tão importantes para você. Se não estiverem. Eles não são ingredientes de receitas secretas que fazem com que você tenha sucesso ou fracasse. Está bem. É que. Não os estou divulgando para você. E isso sou eu sendo honesto. Eu poderia dizer que isso é tudo que tenho lá, mas estaria mentindo. Mas há outras coisas aqui que não tem nenhuma relação com o que vai fazer o preço subir ou descer. Portanto, esse é o motivo pelo qual eu lhe digo. Não quero lhe mostrar meu bloco de notas porque há algumas coisas nele que deseja manter em sigilo para mim. Portanto, tivemos um retorno para esse pequeno espaço aqui. Tudo isso é eficiente porque está indo e voltando, sobrepondo-se a cada um dos anteriores. Alcance. Então, temos essa pequena lacuna bem aqui. Veja que vou anotá-lo apenas com as linhas. Porque eu não quero ficar brincando com isso. Os retângulos. Eles geralmente brigam comigo quando estou em uma transmissão ao vivo. Portanto, vou desenhá-lo desta forma. É menos indolor. Então, como você se lembra, na terça-feira, quando o mercado estava sendo negociado de forma unilateral e não estava dando muito retorno, ele continuava bombeando, bombeando e bombeando. O. E eu digo. O. Nisso. Nessa transmissão ao vivo. Eu digo isso quando é assim. Posso trocá-lo? Sim. Mas isso exigirá muito mais coisas que estarão atormentando. Com novas perguntas e pessoas que me preocupam. E isso vai causar confusão para o meu filho, porque eles são muito avançados. Mas há coisas que posso fazer. Obviamente, como você viu ontem. Houve pequenas flutuações. Tanto para cima quanto para baixo que eram negociáveis. Está bem. Nenhum deles ou qualquer um deles ontem eram coisas que eu poderia trocar. Estou tentando ensiná-lo a se concentrar e evitar que ele tenha muitas dificuldades ao tentar fazer coisas para as quais ele ainda não tem as habilidades necessárias. E a maioria de vocês, espectadores, também não sabe quando estou promovendo alguma participação durante o dia. E se ele começar a funcionar de forma unilateral? Então, não vou tentar forçar isso para ele, porque está fora dos limites de um conjunto de habilidades. Ontem, fiz uma pequena viagem. Vou incluir isso na avaliação para que possamos ver. Fiz um traje de tartaruga. Negociei a uma distância de 1,5 alça da alta e vendi a descoberto. Peguei uma parcial e, em seguida, ela voltou e me impediu de sair no saldo. Portanto, quando 15 contratos. Consegui eliminar 5 e, em seguida, um rastro para parar, mas ele voltou e o eliminou. Mas estava se envolvendo com as coisas que eu estava deixando para vocês ontem. Procurando por algum tipo de retração à tarde. A macro do almoço. Portanto, você também terá isso na revisão. Você está olhando para isso aqui. Provavelmente, você deve estar se perguntando o que é isso. Isso é simplesmente uma feira de inversão. Eu fui direto para lá. Estou observando essa lacuna aqui. Eu gostaria que ele permanecesse aberto. Nem mesmo ler o comércio de volta para. Se isso acontecer e começarmos a romper abaixo dessa mínima aqui. O repouso da liquidez. Bem. Aqui, pode ser uma exploração até o consequente estímulo ou ponto médio da faixa de abertura de ontem. Observe que não é a lacuna. O que estamos medindo aqui é, quero dizer. Deixe-me anotar assim. Portanto, você pode usá-lo para esse fim. Você pode tirar uma captura de tela disso. Isso é para suas anotações. Será mais fácil para você ver isso. Em outras palavras, esse intervalo. Estou anotando o nível alto e o ponto médio inferior. Ponto médio do quadrante inferior e, em seguida, o preço de abertura de ontem em 930. Esta é a máxima mais alta que se formou às 10 horas de ontem. Portanto, essa faixa é a faixa de abertura. Não há intervalo de abertura de 15 minutos. Sei que isso está sendo discutido por outro youtuber. Mas posso lhe garantir que não há intervalo de abertura de 15 minutos. São os primeiros 30 minutos. Portanto, isso é a faixa de abertura. Ou primeiro 30 minutos de negociação. 930 AM hora do leste. Às 10 horas.
Horário do leste. Está bem. Para que possamos fazer uma captura de tela para termos uma referência do que é isso. E por que estou fazendo anotações e você quer ter esses níveis? Voltando, você quer ter 3 dias de uso, basicamente o que estou dizendo. Então, o que você está dizendo é que o dia de hoje é o dia de ontem e os dias anteriores. Não estou tão preocupado com os outros níveis. Não os tenho em meu bloco de notas. Mas você pode ver claramente a rapidez com que está fazendo isso. Você poderia ter um gráfico muito, muito ocupado. Por isso, eu o mantenho limpo. Eu gosto de ficar com ele. Você está em meus blocos de notas dessa forma. Eu sei para quais níveis ele provavelmente está gravitando e, assim, não preciso ter todas as coisas em meu gráfico. Porque, de imediato, isso pareceria. Você sabe. Pense em alguém que tenha todos os tipos de coisas em seus gráficos. E esse é o pântano do varejo. Tudo bem. Então, voltamos para o espaço aqui. Eu não queria ver isso. Portanto, ainda não estamos em posição de esperar uma corrida direcional. Portanto, vamos seguir em frente e fazer isso. Portanto, vamos seguir em frente e fazer isso. 951. Portanto, estamos dentro da macro. Toque no botão. Muito bem, chegou lá mais uma vez. Enquanto aguardamos o número das 10 horas. Vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. Dessa forma, você também pode fazer anotações sobre isso. Isso. Foi onde decidimos. Quarta-feira. Sessão de um dia. Nesse nível. Aqui está o preço de abertura de ontem. Portanto, a diferença entre isso. É. Esse é o intervalo de abertura. E essa é a última parada. Onde está o que está acontecendo? Portanto, vamos usar esse $1. É fácil. É um desconto muito bom com esse desconto. Portanto, espero que você compartilhe isso com o público. Incrível. Vejo você e vou avançando pouco a pouco. É o canal. Vou me ater. De fato. Espero que você tenha experimentado apenas a primeira delícia. Sei que não é estático e fácil. Mas espere aqui o aipo, que é o cardápio que você vai colocar em outro copo ou na minha lata. Ó. Por último, outra merda. Que amor. Você quer mantê-lo baixo. Está bem. Ó. Ó. Ok, e você também pode executar quadrantes nisso. Mas não estamos precisando fazer isso no momento. Dessa forma, há 2 quadros de referência. E são elementos em intervalos muito específicos. Uma é uma ineficiência como lacuna. Uma é uma viagem real a partir de um preço inicial de 930. Para qualquer que seja o extremo alto ou baixo. Em outras palavras, se abrir a 930 e começar a negociar em alta. A maior altura formada às 10 horas. Para o 930. Se a abertura for às 930, esse será seu intervalo de abertura. Se abrir em 930 e for negociado em baixa. A mínima mais baixa que se forma às 10 horas da manhã até a abertura às 9 horas e 30. Esse é o intervalo de abertura. Desculpe-me, mas esse é o seu intervalo de abertura. A lacuna é a diferença real entre as horas de sessão do dia de negociação regular anterior. Isso é determinado aqui. Você vai usar isso. Está bem. Você recebe o preço de liquidação. Você usará esse preço para isso. E quando você abre às 9 horas e 30, primeiro tique, primeira impressão. E esse é seu intervalo de abertura. Por que não há negociação quando você está olhando para essa perspectiva? E vou lhe mostrar o que quero dizer. É aqui que estamos negociando. E começamos a negociar às 930. Portanto, esse preço de abertura está bem ali.
É a primeira negociação, a primeira impressão naquele candle fechado em baixa. Observe como o gráfico muda. Está vendo a diferença? Essa é a vela de abertura aqui. Deixe-me tirar essa linha vertical. Isso não está me ajudando. Eu o utilizo apenas para enquadrar um ponto local. Para combinar todas essas linhas e anotar. Para que possamos acompanhá-lo. Mas isso aqui. Esse preço de fechamento seria chamado de... O intervalo de abertura é alto. Porque essa é a seção regular de ontem. Preço de liquidação. E depois onde abrimos aqui embaixo. Esse seria seu intervalo de abertura de gap baixo. Porque é menor do que o preço de liquidação do dia anterior. Mas não vou incluí-lo aqui. Porque eu queria passar por isso dessa forma. E anotá-lo e falar sobre ele de forma audível. Mas se eu adicionar esses níveis, será muito mais. Será mais difícil para você acompanhar o processo. Para o que eu tinha nos gráficos aqui. Assim, você pode ver claramente a rapidez com que isso acontece. Isso, 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 isso. Pode se tornar um pesadelo para o gerenciamento de níveis. E referindo-se a determinadas coisas. Mas tê-los em um bloco de notas ao seu lado. Mantém tudo bonito e organizado. E quando o preço estiver sendo negociado acima dela. Acima de quê? Qualquer um desses níveis específicos. Lembre-se de que você terá alguns níveis. Do dia anterior e do dia anterior. Portanto, você está gerenciando vários níveis. Que, quando combinam com o tempo. E a estrutura do mercado. O que ele está sugerindo? E se você tiver uma narrativa? O que é provável que ele faça? Portanto, como mencionei ontem. Meu interesse é que eu quero ver isso acontecer. Para o gap de abertura de alta. Era isso que eu estava querendo ver. Algum tipo de tentativa de fazer isso. E até mesmo negociar mais alto depois disso. Como eu disse, conversamos sobre isso na terça-feira. Como é provável que o mercado suba? Analisamos o gráfico diário. Mas isso não significa que entrar em qualquer horário intradiário. Você precisa ter algum tipo de quadro de referência. Voltemos ao horário de negociação eletrônica. Esta é uma semana muito movimentada. E ontem foi como tudo. Se unindo de uma só vez. Minhas duas sobrinhas moram comigo. Um está se preparando para ir para a faculdade na próxima semana. E temos muitas coisas acontecendo. E o mais jovem. Minha esposa e eu estamos nos preparando para ir para a faculdade. E minha esposa e eu estamos nos preparando para ir para a faculdade. E minha esposa e eu estamos nos preparando para ir para a faculdade. E estou no processo de obter a custódia dela. Dessa forma, ela poderá se matricular na escola. E são tantas coisas ao mesmo tempo. Ontem foi apenas. Eu deveria ter dito, não vou transmitir ao vivo. Era isso que eu deveria ter feito. Mas você verá que as coisas que mencionei na sessão ao vivo de terça-feira, onde é apenas unilateral. E não tem muita flutuação de preço para cima e para baixo. Prefiro não negociar naqueles dias. Quero dizer, obviamente, se eu estiver nele. Vou tentar. Maximize e tire o leite, ok? Mas não há nada que eu possa fazer. Quando começamos a analisar o mercado. E o motorista do noticiário 830 já havia passado. Por cerca de 1 hora. Portanto, e não espero que Caleb saiba como negociar esses relatórios. Na verdade, eu disse a ele para evitá-los. Aguarde até que esses relatórios cheguem ao mercado. Vamos dar uma olhada em um gráfico de 60 minutos. Essa foi a negociação de ontem. 7 horas da manhã. Tudo unilateral, certo? É exatamente a isso que estou me referindo. Na palestra de terça-feira. Muito, 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 muito difícil. Para um novo operador ver como navegar por isso. E para evitar isso. Para evitar isso. Para evitar isso. Para evitar o inevitável. Se você tentar sempre persegui-lo. Ou se envolver nesses dias. Você não sabe até onde ele vai se recuperar. Você não sabe se ele vai se recuperar. Você não sabe até que ponto. Eles continuarão a pressionar mais. Ou mais baixo se estiver indo na direção oposta. Então, quando é assim? É exatamente a isso que eu estava me referindo na terça-feira. É melhor para mim tentar. Para ficar quieto. Porque Caleb não vai saber como fazer o que vou mostrar hoje. Você pode ver as execuções. Você pode ver onde estou entrando. Ficava muito perto da estação de águas quentes. Não é o ponto alto do dia. Mas a alta no horário de almoço. Leve-me para a sessão da tarde. Durante o horário de almoço. Que, classicamente, é um período de 2 horas. Então, quando eu digo hora do almoço, não são apenas 60 minutos. São 11 horas e 30, horário do leste dos Estados Unidos.
Esse é o material que você escreve. Em suas anotações, a propósito. 11h30, horário padrão do leste dos Estados Unidos. Às 13h30, horário padrão do leste dos Estados Unidos. Portanto, sempre que houver uma corrida para cima, se é prolongado, em um grande movimento como este, com nenhuma ou pouca retração, ou se for escalonado, ele sobe um pouco, ele desce um pouco, mas continua subindo. Até a hora do almoço, às 11h30. É razoável prever uma medida de retração. Portanto, identifique o parente mais fácil igual abaixo, ou uma única baixa na corrida para cima, após as 10 horas da manhã. Isso tem que ser depois das 10 horas da manhã. Portanto, você não está sempre procurando para algo antes das 10 horas da manhã. Portanto, 10 horas da manhã ou mais tarde. Qualquer que seja. Mínimos relativos iguais. Ou singular baixo. A macro do almoço voltará a ter esse preço. Mesmo que ele queira subir mais. Não acredite em minha palavra. Analise novamente seus gráficos. Você verá que ela está lá todos os dias. E depois inverta essa mesma lógica. E se você não percebeu, você pode retroceder. Quando você assistir à gravação, esses elementos são simplesmente invertidos. Se o mercado tiver caído, se é escalonado, e onde ele sobe, desce, sobe, desce. Mas continua atingindo mínimos mais baixos. Às 11h30. Às 11h30. Iniciar as configurações de caça. Que nos levaria até a alta de curto prazo. Ou máximos relativamente iguais. Que se formou após as 10 horas da manhã. E essa é a macro do almoço. Ok, ele voltará ao mínimo. Há outras pequenas sutilezas que adicionarei ao livro. Mas isso é suficiente. Porque muitas pessoas não entendem qual é a macro do almoço. Então, agora eu ensinei isso a você. Mas há outros que você pode usar para capturar retrações maiores ou dias de reversão. E ou onde você faz a pirâmide e torná-la uma posição maior. Mas, sim, esse é apenas um movimento direcional. E eu preferiria não tentar participar nesse ensino de meu filho. Mas só para colocar meu polegar no olho de todos que estavam na transmissão ao vivo de outras pessoas. E dizendo: sabe, eu realmente deveria estragar tudo. Foi doloroso assistir a isso. Você não tem ideia do que eu estava gerenciando. Eu estava gerenciando 3 pessoas que me enviavam mensagens de texto. E olhando para o relógio, dizendo: ok, vou esperar por isso. E esperar por isso. E mais. Era uma viagem só de ida para o lado positivo. Portanto, se meu objetivo é ensinar meu filho, você sabe, não estou tentando trazê-lo em um dia como este. Esse é o material que vai prejudicá-lo. Mas é o que atrai todo mundo. Essa é a chama. E se você for uma mariposa, e você quer tentar voar bem próximo a ela, você está pedindo por isso. Muito bem, aqui está. 10 horas. Nós realmente temos apenas um grande bloco de altos e baixos de curto prazo. Portanto, estamos executando os máximos relativos iguais. Se você não se importar, vou tirar isso agora. Você tem sido mostrando o que é isso agora. Obrigado. 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 Assim que passarmos pela próxima semana, a semana seguinte será predominantemente focada em barreiras nas quais o mercado pode ter dificuldades, de passar e no que causaria uma retração mais profunda em uma tendência direcional subjacente ou em uma liquidez atraída. Portanto, isso ajudará a enquadrar essa forma de normalidade que não parece normal quando você está em uma negociação, especialmente se for uma com dinheiro real. Qualquer pequeno retrocesso contra sua posição subjacente. Se você não tem muita experiência, se não faz isso há muito tempo ou se está negociando com alavancagem excessiva, como se estivesse fazendo o máximo que pode pagar, não que devesse poder pagar tanto.
Mas se você estiver em pânico ou ansioso com cada tique que for contrário a você, ou se ele ficar um pouco parado e parar de se mover a seu favor, mas tiver se movido a seu favor, você terá lucro aberto. Aquela sensação de, oh, por favor, deixe essa coisa desaparecer. Apenas me tire disso. Tipo, eu quero sair disso. É muito cansativo. Portanto, saber o que procurar e antecipar isso, e dessa forma, quando estiver observando a ação do preço, essas são as coisas que você deseja anotar em seu gráfico após o fato ou à medida que acontecem. Portanto, você deseja preencher essas lacunas apenas entre as capturas de tela do seu diário. Você quer realmente registrar suas observações sobre como se sentiu. Quero dizer, se foi muito difícil para você confiar nessa mudança. Se o resultado for baseado em algo que você vê no gráfico, a maneira mais rápida de se desensibilizar é anotá-lo, fazer uma captura de tela e registrá-lo. Porque o que você verá é que está se referindo a algo em que muitas vezes começou a acreditar ou com o qual se preocupou e que estava fora do que foi ensinado. Portanto, você está apenas trazendo seu próprio medo irracional. Você não está realmente, você não está olhando para as coisas objetivamente, e isso é sua infância ou sua inexperiência. Isso é conduzi-lo pela emoção e pelo medo. Portanto, isso será daqui a 2 semanas. Então, falaremos sobre isso e, com isso, encerraremos nosso mês de agosto e, em seguida, poderemos entrar na entrada propriamente dita, como é a colocação de ordens. Portanto, o que estamos vendo é que ele está voltando às negociações dos dias anteriores. Portanto, a diferença entre o ponto em que abrimos aqui e o ponto em que nos estabelecemos aqui é o intervalo de abertura. Está bem. Portanto, para aqueles que já assistiram a isso em transmissões ao vivo e gravações, esse é o intervalo de abertura. Está bem. Portanto, estamos negociando com base nos dias anteriores, abrindo uma faixa de alta. A faixa de abertura para hoje é essa mínima até a máxima dessa vela. Essa é a faixa de abertura. Por outro lado, isso seria parecido com o seguinte. Deixe-me ver. Ok, esse é o tempo e essa é a altura. Está bem. Portanto, é a mínima até a máxima mais alta dentro da medição de tempo de 930 abrindo para 10. Veja a parte inferior do gráfico, às 10 horas. E a maior alta e a menor baixa é o que você está marcando ali. Baixa e alta. Portanto, essa é sua faixa de abertura. E o gap da faixa de abertura é o preço de abertura aqui em 930 em relação aos dias anteriores, o preço de liquidação da sessão regular. Essa é a conclusão. Você pode obter isso pelo RTH. Esse é o horário normal de negociação. É para isso que você está usando essas informações. Mas como já conheço essas faixas, elas estão ao meu lado. Estou olhando para eles. Eu não queria prolongar tudo. Está bem. Está bem. Está bem. São muitas coisas no gráfico. E sei que alguns de vocês são muito críticos. Você está impaciente e vai olhar para ele e vai ficar confuso. E você pensa, ok, não sei o que estou fazendo aqui. E esse material não funciona. Vou assistir a outra pessoa. E se eu disser, se você, eu realmente quero que você faça isso. Por exemplo, não quero ninguém aqui que tenha essa mentalidade. Porque, francamente, você não merece aprender. Oh, ouça-o. Você verá. Oh, talvez não. Portanto, temos máximas relativamente iguais na abertura. Isso foi feito praticamente na abertura do intervalo de alta. Portanto, essas duas máximas aqui, máximas relativamente iguais, são mais baixas à direita do que à esquerda. Negociar para esse intervalo aqui. E vamos voltar a entrar. Horário de negociação eletrônica. Observe que você não vê nenhuma dessas informações aqui. Por exemplo, como você enquadra isso? Você precisa usar o horário normal de negociação para vê-lo.
É apenas uma maneira de determinar o que você precisa ter. Agora, se, por exemplo, você não tivesse essa função aqui embaixo, horário de negociação eletrônica, horário de negociação regular, porque em algumas plataformas ela não está disponível. Não estava disponível. Não era algo que as pessoas pudessem alternar. Está bem. Está bem. Portanto, se você tivesse esse elemento de tempo, porque é o tempo, então o preço, você teria esses níveis em seu gráfico de qualquer maneira. Portanto, essa linha aqui, anotada com o horário regular de negociação para o preço de liquidação da sessão regular de negociação anterior, remonta ao dia anterior e onde liquidamos por 15. Portanto, é uma questão de gerenciar o que você está procurando, o que torna um nível chave-chave, qual é o tempo importante, o que você está tentando extrair desse tempo que torna esse nível chave. Portanto, todas essas coisas são os blocos de construção iniciais, Keylab, para que você determine sua retirada óbvia de liquidez. Isso significa a coisa que é tão avassaladora. O óbvio, quando é assim, é quando você está antecipando uma corrida de preços. É nesse momento que você pressiona um botão de demonstração. É nesse momento que você pressionaria um botão que contribuiria para uma negociação para a combinação de sua conta financiada. E, por fim, quando você for financiado, o seu foco será fazer uma negociação com essa conta financiada e, por fim, chegar ao ponto em que poderá fazer um saque. E aí está. Você retira dinheiro, deposita fundos em sua conta real com empresa de corretagem de imóveis. Abandonar totalmente a conta financiada. E então você fez isso por conta própria. É isso que se espera. É isso que eu quero. É esse o meu objetivo. E temos um cachorro de estimação. Precisa do espaço de abertura. Então, acabamos de ver, deixe-me colocá-lo de volta aqui. Esse é o preço do acordo anterior, mas podemos resolver isso. Portanto, se for funcionar. Sim. Ele pode ir direto para a abertura do novo dia, porque é exatamente isso. Você percebe isso e é por isso que precisa ter esses níveis em um bloco de notas, consultando-os periodicamente durante a manhã ou a sessão da tarde enquanto observa o preço, antecipando certos elementos, medindo se ele tem ou não a capacidade de se manter depois de atingir esses níveis ou se quer apenas continuar avançando. E se ele simplesmente passar por todos eles, então você deve ir para um período de tempo mais alto, 15, 60 minutos, 4 horas diárias. O que ele está buscando ou o que está buscando? Portanto, há uma antiga alta diária sobre a qual falamos na terça-feira. Se você assistiu ao filme, sabe a que estou me referindo. Não vou fazer isso aqui, mas não é necessário que isso esteja lá. Porque se for assim e tiver um cão de extremidade bem ali, eu vou apenas observar e estudar o cão de extremidade, ele não precisa tocá-lo. Mas se o preço for superior ao preço de liquidação anterior, ele chegará a esse valor. Ou seja, estamos basicamente, você sabe, permanecendo, afirmando a mesma coisa. Isso só vai subir para outro nível aqui. Estarei com todos vocês até às 11h30 de hoje. Portanto, não há pressa para nada. Vejo vocês por aí. Bom dia a todos. Manhã muito desleixada até o momento. Agora, quando você diz que o ICT, o que você quer dizer quando diz que ele é desleixado ou desorganizado? Geralmente quando eu digo que ele é desorganizado. Ou é desorganizado. Não é organizado. Ou é desorganizado. Desorganizado ou desleixado, o que significa que realmente não está demonstrando muita convicção. De uma forma ou de outra, mesmo que haja movimento, não vou discutir e dizer. Não há movimento de preço aqui, não há nada limpo que seja tão óbvio. Que é o objetivo de eu fazer essas palestras para o Keylab, do qual você está se beneficiando. Vendo o grande contraste entre quando você me ouve dizer que essa é uma ação de preço realmente limpa. E quando faço isso ou, nesse caso, quando digo que isso é muito desorganizado ou está desorganizado. Ou é desleixado, você quer fazer uma captura de tela disso e das coisas a que vou me referir.
Que diferencia o fato de ser algo que não é uma navegação muito fácil, onde você pode entrar e ver claramente o que ele quer reagir e fugir imediatamente dessa reação, indo para um nível específico que é tão óbvio no gráfico, você tem tantas coisas que não consegue. Saia do gráfico, há muitas coisas aqui que são conflitantes, portanto, se eu tiver um barril ou um balde de maçãs, tudo bem, e eu pegar esse balde de maçãs, então meus filhos pegam uma maçã cada um e jogamos a maçã para o alto. E eu digo à minha esposa para pegar uma maçã, qual maçã ou impulsivamente pegar qualquer uma delas. Certo, mas o que acontece se uma dessas maçãs for Granny Smith, estiver verde e todas as outras são apenas vermelhas normais, então se eu disser que quando jogarmos essas maçãs para cima você não poderá abrir os olhos. Até que eu diga para abrir os olhos depois que soltarmos no ar, mas seu trabalho é apenas pegue a maçã verde, jogue as maçãs no ar e então eu digo, abra seus olhos. E então minha esposa abre os olhos e a primeira coisa que ela vai fazer é procurar. É olhar para todas essas maçãs verdes, ou seja, olhar para todas essas maçãs vermelhas e depois encontrar a verde. Ou ela verá a verde, mas seus olhos pularão para as outras vermelhas. Então, o que você tem? O que você tem, é palha. Você tem coisas que estão atraindo sua atenção? Atenção que não são óbvias versus ok, feche os olhos, vou pegar o único singular. Maçã verde, vou pegá-la e quando eu a jogar no ar na sua frente, quero você abrir os olhos e capturá-lo. Veja como isso é fácil. Essa é a vantagem de observar a ação do preço, que é limpa, muito limpa, há apenas alguns elementos que estão na ação de preço atual, não que haja essa característica. Agora mesmo não é isso que estou dizendo que, em contraste, quando você tem muito disso aqui. Ok, para frente e para trás, há níveis que eu mostrei aqui que estão sendo respeitados. Ele está se aproximando dos níveis que temos aqui, mas é óbvio qual deles ele quer respeitar. E para onde ele irá em seguida. É isso que está faltando no momento, mas pode ficar claro quando tivermos. Durante os primeiros 30 minutos do horário das 10 horas, portanto, após as 10 horas e 30, talvez tenhamos algo totalmente diferente em termos de entrega de preço, mas, no momento, nada aqui é muito empolgante. Independentemente de você ter ganho dinheiro ou não, se você perdeu, esse é o motivo. Se você ganhasse dinheiro, eu não criaria muita coisa em torno disso. De fato, negociamos a maçã verde e vou mostrar a vocês como fazer isso daqui a pouco. De fato, negociamos a maçã verde e vou mostrar a vocês como fazer isso daqui a pouco. A 20 da faixa semanal quando negociamos aqui, que se sobrepôs ao quadrante superior do a faixa de abertura de ontem. Portanto, quando há uma confluência desses tipos de níveis, o que acontece? Se você tiver o intervalo de abertura dos 2 dias anteriores ou o nível de gap do intervalo de abertura, além de um ou dois desses elementos aqui e ali é uma matriz PD e isso está acontecendo em uma macro. Tempo dos primeiros 10 minutos antes do início da hora até 10 minutos após o início da hora. Então você provavelmente terá uma reação realmente muito boa, então tudo o que você precisa saber. Nesse momento, onde está a área de suavidade no preço, para onde é provável que ela se dirija no curto prazo? E esse é o bloco inicial dos blocos de construção da leitura e do preço da leitura da fita. Não para fazer configurações, mas para criar essa relação entre observar a formação de velas. Eliminando a preocupação com o caos que você está observando e pensando como vou conseguir. Leia isso como eu vou poder determinar isso, você está apenas procurando o óbvio e se é preciso filtrar muito de sua parte para que você não veja isso no início. Por quê? Haverá dias em que, por exemplo, como ontem, eu tinha pessoas me observando. É certo que eles diziam, cara, por que ele não faz parte disso? Por que ele está fazendo isso? E por que ele está fazendo isso? Você sabe que é preciso filtrar muito de sua parte para fazer isso. Você está se esquecendo de que estou tentando ensinar meu filho a entrar e procurar configurações fáceis e óbvias. Que seu nível de escala é o que ele deveria estar focando agora, e não em mim, que venho aqui apenas tentando impressionar as pessoas, não é disso que se trata. Você ficará impressionado em pouco tempo, alguns meses, mas no momento estamos apenas nos concentrando no que meu filho precisa e você está apenas sendo convidados a assistir e alguns de vocês não merecem estar aqui, então aqui está o que eu estava me referindo. O tamanho dele ou talvez você ache que é melhor fazê-lo da forma como foi projetado, da forma como foi morto. Necessariamente, então estamos apenas com um pouco dessa nossa nova ideia, queríamos ter um pouco mais de Photoshop.
Solução para o sistema presa do modelo Neo em agora mesmo, vamos construí-lo em um formato hieroglífico. Com habilidades de 6 bytes e Dolby Gintech, de modo que o Virtual-Z Falcon de 6 bytes esteja aberto em seu. Posição você é muito recomendável e eu realmente acho que as 3 maneiras que temos carro. 1890 Tudo o que precisamos agora é de configuração para que a MSDA em toda a região, então esses são os bolus da NFL. As coisas estão irregulares aqui, as negociações voltam para o intervalo de abertura de hoje que eu destacado e mostrado a você, mas não está anotado no gráfico aqui no desenho. Até o intervalo de abertura do novo dia, que você pode varrer, temos os valores máximos relativamente iguais. Observam que, aqui mesmo, há um pouco de liquidez lá e com toda essa ação aqui, a única coisa que realmente se destaca. O volume e o ressalto foram os que acabamos de negociar naquele câmbio e meu. Olhos, eu não confio nisso, não acho que alguém tenha tocado nele novamente, bem aqui. Portanto, poderíamos ver uma expansão potencial para aumentar a liquidez ali mesmo. Você pode fazer com que seu gráfico se pareça com isso, e essas são todas as coisas simples que você está fazendo enquanto aprende a ler para onde o preço vai, porque se você não tem essa parte do processo, nada que alguém lhe diga. Em termos de compra e venda, os indicadores compram e vendem, nada disso. O material o ajudará a saber que, com a prática, ele poderá ser negociado para esse nível. Por qual motivo as ordens reais que estão descansando no mercado que eu gostaria de ter visto que ele manteve a lacuna aberta como ontem, tivemos uma queda por um pequeno período de tempo até a consequente. E, se ele tivesse caído aqui, este é o nível real para o qual eu estava chamando sua atenção, porque ele teria como se fosse uma gota de consolidação e depois uma gota mais uma vez, o que seria a segunda. A distribuição de estágio e a descida aqui seriam a reversão do dinheiro inteligente. Algo de baixo risco, comprar acumulação, reacumulação e depois nos enviar para. Isso seria um modelo de compra do formador de mercado, mas tínhamos todo esse negócio. Aqui. Você. Obrigado. Obrigado. Se você trabalha em uma loja de lubrificantes e ouve constantemente a chave de impacto atrás de você ou ouve o ruído ambiente no seu local de trabalho, não posso resolver isso porque você ainda tem fones de ouvido. Tudo bem, então temos uma ordem institucional de entrada de broca ali, o pavio acima do gap de abertura do novo dia. Portanto, estude isso, Caleb, e veja se ele quer um preço de envio em relação ao que acabamos de ver. Aqui, deixando essa parte aberta, veja se ele consegue empurrar para cima e engatar essa liquidez. Ao observar essas observações, as coisas que você observa toda vez que faz uma medição no GIF-Lub, você verá que ele será um pouco mais do que um GIF-Lub. Entrega. O que isso significa? Como se tivéssemos esse esboço aqui. Se estivermos analisando algo que possa ser um catalisador para a reação do preço e para onde ele pode chegar, você não está tentando estar certo. Você não está tentando chegar a um ponto de inflexão perfeito.
Você está apenas tentando reconhecer, assim como quando alguém o leva para caçar, que você nunca caçou antes. Bem, como você faz o rastreamento? Bem, eles o levam para a neve ou para a lama e dizem, olha aqui embaixo. Está vendo isso? Você verá uma pegada. Você não sabe o que está vendo. Às vezes, mas a pessoa que entende isso dirá que sim, isso é uma pegada de guaxinim, isto é uma pegada de urso, isto é um casco de veado, isto é. Ensinando a você inicialmente, é assim que ele se parece, de modo que toda vez que passe vou apontar isso para você porque você começa a ver isso sendo apontado para você. Você reconhece certas características, mas não todas. Deles parecerão idênticos, mas toda vez que você fizer isso, estará obtendo outra medida de maior compreensão porque você está sendo expostos a ele, de modo que, quando você tiver uma observação, não precisa ser os que eu indico sempre que você está procurando um preço para se comportar de determinada maneira. Ou você acha que ele pode se comportar de uma determinada maneira, você deseja anotar o tempo que você observou e o tempo que levou para negociar onde você ou completamente fechada, agora a observação que estou fazendo. Aqui por certo sobre a eficiência do sinal da célula. Você. Essa única vela que estamos estudando para ver se essa lacuna permanece aberta. Qualquer pequena porção dele é tudo a que se refere, é melhor para ele não. Para se fechar completamente, mas é melhor que não se feche para o que. O objetivo é deixar um pouco disso em aberto e depois explorar se há ou não. Se quiserem usar essa liquidez, não precisam, ela não precisa ser negociada para agora, mas toda vez que você faz isso, está obtendo uma medição do preço. Entrega, então você quer ver quanto tempo leva. Do ponto de vista de sua identificação, a velocidade com que ele é executado a seu favor ou de forma incompleta. E, em seguida, quanto tempo levou para chegar onde você pensou que chegaria. E o que isso faz é lhe dar uma linha de base de quantos. As observações são feitas a cada sessão e, no início, você não vai. Caleb, você não sabe o que está procurando, mas por quê? Da progressão natural de simplesmente fazer isso repetidas vezes. A cada dia, sem tentar apertar o botão, sem tentar estar certo, sem tentar ser lucrativo em suas observações, você está tentando criar um reconhecimento e a repetição cria esse reconhecimento. Você não conseguirá reconhecer as configurações até procurá-las e não tenha medo de fazer errado. Analisar as observações e o preço e medir todos esses pontos de dados lhe dará uma linha de base. E você verá o progresso com base nisso, porque em seu diário, todos os dias, quando terminar, você deseja ter um pequeno registro de quantas oportunidades você assistiu em tempo real. Quantas vezes você fez uma medição de preço de entrega e, novamente, no início você não está. E isso não é uma coisa ruim, não é uma crítica contra. Você não é um tipo de preocupação, mas é um ponto de partida e daqui a algumas semanas. Você começará a ver. Talvez 3 ou 4 em cada sessão e, no final do ano, você provavelmente verá todos os tipos de. E o que isso faz é que, quando você tem uma coleção de uma dúzia ou mais, pode ver. Formação em tempo real que você verá por causa da experiência. As coisas que você ainda não tem e nas quais ainda não se concentrou. Ou que não tenha ficado claro para você, que são mais importantes para sua compreensão do que a coisas às quais você está se apegando neste momento. Você está pensando que certas coisas são muito mais importantes. E você está sempre procurando satisfazer essas preocupações, em vez de simplesmente deixar de lado a necessidade de estar certo ou errado. Esqueça que isso não é o que acontece nesta fase de sua vida. O desenvolvimento é para você simplesmente olhar o preço e observar elementos e características que tendem a fazer certas coisas, e se é provável que façam esses tipos de coisas, com que frequência você pode observar. Sem ser proativo em relação a isso. Bem, você sabe, por exemplo, se estiver lidando com uma oportunidade, pode dizer, ei, isso é. Isso não é o que é e não está certo, então se eu sou tão ativo isso não é o que está certo. Mas se eu for um kenner fervoroso, ou se eu for um bom tarot astings ou qualquer outra coisa. Como você pode ver o fato de que, pelo que as pessoas estão observando, não se esqueça. Uma coisa que importa é que quando a oportunidade for sorteada, você encontrará. A oportunidade sim, você está praticando, vai enrolar compulsivamente. Mesmo colocando a foto no topo, todos esperam ganhar. Quando tudo mais é especial. Um lugar e viajar para outro, isso é navegar pela ação do preço, é você entender como o preço tem a probabilidade de não garantir a probabilidade de realizar uma determinada entrega e um preço mais alto. Ou inferior e porque você não tem uma linha de base para começar a determinar o quanto deve avançar.
Medir seu progresso. É preciso começar de algum lugar e, para isso, é preciso ter uma documentação de quantas observações você está reconhecendo ao observar a ação do preço simplesmente com a fita. E, daqui a algumas semanas, quando tecnicamente não parecerá que você ganhou muito. Compreensão, que é o que a maioria dos meus alunos sente, porque eles são impacientes e a maneira como. Para conter e evitar esse fator de impaciência é que você está medindo as oportunidades que tem. Pode observar a ação do preço em tempo real sem qualquer tipo de ajuda ou estímulo e remover o elemento de você sabe. Tenho de estar certo para impressionar ou tenho de estar certo todos os dias, caso contrário, é um fracasso. Não é assim que você está fazendo isso, tudo bem, você está analisando como será capaz de medir com dados quantas oportunidades estão disponíveis e que você tem disponíveis em seu próprio conjunto de habilidades que aumentará à medida que você avança, cada vez fazendo um pouco mais sólido em seu entendimento e, então, quando você vir os dados, mesmo que não pareça como se você tivesse ganhado muito em termos de experiência ou compreensão quando começa a olhar para o seu. Na primeira semana de uso, disse que não conseguia enxergar muita coisa e que o pai tinha que apontar tudo. E, algumas semanas depois, você pensa, eu consigo ver 1 ou 2 em cada sessão, mas eu tinha 5 erradas, mas eu vi 2 delas que estavam certas. Não olhe para as 5 que você errou e diga que eu estou. Se não conseguir olhar para os 2 que você fez corretamente, o que você viu, porque esse é o seu primeiro multiplicador, esse é o seu PD certo, esse é o que seus olhos veem, esse é o que você está. Ver que os outros podem estar acostumados a simplesmente forçar, porque ou você tem paciência ou simplesmente não o viu, e tudo bem, haverá movimentos que se moverão sem. Não é um grande problema, mas você deve gerenciar corretamente suas expectativas e as suposições sobre o que sua empresa está fazendo. O progresso deve ser ou não deve ser naquele momento, e você não pode argumentar contra os dados que dizem. Foi aqui que você começou e teve quase nenhuma oportunidade que identificou sem ajuda. 1 ou 2, mas muitos deles não se concretizaram e o que acontecerá é que margem e diferença entre os que você achava que iam dar certo e os que se concretizou, eles começarão a se igualar, serão meio a meio, isso é um progresso que não parece. Como progresso, qualquer pessoa que olhe de fora e queira criticar dirá que você não presta, que não consegue fazer nada. Tudo ou você ainda está olhando para os perdedores como se eles não aceitassem perdedores. Ok, eu aceito negociações perdedoras. Você viu que eu posso fazer isso errado e precisa se dar ao luxo de fazer isso. A capacidade de ser flexível no início, especialmente no início, para não ter todos os recursos necessários. Tenho que estar certo, tenho que fazer isso corretamente todas as vezes, porque se você tiver isso, isso vai prejudicar seu crescimento e fazer com que você tenha muito mais dúvidas. Toda vez que você faz isso e não busca uma medalha de ouro toda vez que faz isso, você não está procurando. Para isso, você está buscando um progresso medido e a única maneira de conseguir isso é mantendo os dados. Você estuda e, adivinhe só, se não for estudar o gráfico e observá-lo em tempo real, você vai ter 0 e então você não terá nenhum progresso, certo? Então é isso que acontece quando eu tenho alunos que vêm até mim e dizem, tenho observado seu material, tenho estudado seu material, vejo seu material e eu não consigo fazer com que ele funcione. Tudo bem, como você está de volta testando, mostre-me suas costas. Teste, mostre-me seu registro, mostre-me seu diário bem. São grilos porque eles sabem que tem nada a apresentar para dizer que aqui está a prova que eu examinei, não 5 páginas de rabiscos que apenas para dizer bem, este é o nosso argumento, que não é válido, que não é um argumento válido. Argumento que temos que ter meses disso e estamos estudando quantas observações procurou por esse tipo de coisa para aumentar o preço e se isso aconteceu, quanto tempo levou? Começou, a que horas terminou e, ao fazer isso, você poderá examinar os dados e digamos que está é a quantidade de vezes que comecei a aprender isso e não consegui encontrá-lo, então, o progresso continua. Algumas semanas depois, consegui encontrar alguns, mas ainda assim eu vou implicar com eles de forma errada e, um mês depois, você terá os estágios iniciais de equalização onde você tem metade e metade onde você ainda verá algumas redes e outras que não. Esse é um ótimo indicador de seu progresso e, depois disso, o que acontece é que vezes que você fizer isso incorretamente e não der certo para você, eles diminuirão e você terá melhor preço correto para a medida de Henry de que toda vez que você vê o preço se comportar de uma determinada maneira, ele deve fazer isso e não. Faça essa corrida aqui, mas não vá aqui e veja quanto tempo leva para que essas coisas se concretizem. Observando o progresso que você tem, fazendo isso dessa forma, você tem algo que
estatisticamente medido em relação a um ponto de partida de linha de base, enquanto que se você não o fizer, começar a fazer isso e não estiver tentando consistentemente, não fizer isso todos os dias, você não terá progresso. Você não terá experiência acumulada. E você não conseguirá se tranquilizar e se encorajar, pois os dados confirmarão que você estão de fato melhorando, mesmo que emocional e psicologicamente, e o fato que você ainda não ganhou dinheiro negociando, porque isso é o que todo mundo quer. Esse é o verdadeiro boletim de notas. Posso ganhar dinheiro com ele? Bem, não é realista você esperar isso. Você ganhará dinheiro de verdade com isso nos primeiros 6 meses. Tenho sido muito óbvio e franco com isso. Nunca apresentei nenhum tipo de argumento contra nada menos que isso. Se você fez qualquer tipo de estudo e tem menos de 6 meses, não ficarei surpreso se você não encontrar sucesso monetário, financeiro, ganhar dinheiro, porque você não tem conhecimento suficiente. Você não tem explorou o suficiente em suas próprias observações. O que você está fazendo de errado? Porque essa é a benefício de ter progresso. Medidas de entrega de preço, onde você está olhando, isto é o que eu acho que o preço vai fazer. Agora mesmo. E você está fazendo isso na privacidade de seu próprio gráfico. Não está falando sobre isso no mídia social. Você não está tentando compartilhá-la. Você está simplesmente dizendo, isto é o que estou fazendo. Tentando fazer. Estou observando o preço neste momento. E quero ver se ele se comporta dessa forma ou não. E se isso não acontecer, ótimo. Porque eu posso entrar e estudar. O que eu vi de errado? O que eu fiz de errado? Não diga, bem, esse não funcionou. Vou fingir que sim. Nunca aconteceu porque, você sabe, eu não apertei o botão. Portanto, isso não faz diferença. Diferença. Essa é a perspectiva errada. Perspectiva errada, errada. Certo. Você quer ser capaz de. Veja onde você errou, pois é daí que virá seu melhor aprendizado. Obviamente, se você fizer isso direito, vai querer ser o campeão em seu diário e dizer: eu me sinto muito bem por ter conseguido ver esse. Mas não vi estes. Estes não tiveram um bom desempenho. Tanto quanto eu pensava, mas esta é a minha conclusão. Eu não notei isso ou aquilo. Esse foi o meu. Que não ia dar certo. E agora que posso ver isso, tenho essas informações e novas experiência para se apoiar na próxima vez. Está ouvindo o que acabei de fazer? Você não está colocando vendas em dizer, eu não fiz nada errado. Ou, se você fez algo errado, diga, não estou preocupado com isso. Como as pessoas fazem com as contas de demonstração. Elas abrem uma conta de demonstração e pressionam, 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 pressionam. Imprensa. E eles mostrarão as 20 negociações que têm ouro, nas quais estão fazendo 50 lotes. Eles nem sequer têm dinheiro para negociar com 50 lotes. E há 20 deles. Está bem. E isso foi antes de todos estarem fazendo a conta com 20 fundos. Você sabe, unindo-os. É que isso era, todo mundo achava que isso era o que todo mundo queria. Sucesso ou não. E todos eles estão a 2 ou 3 ticks do mesmo preço. Portanto, eles são apenas entrar e simplesmente comprar, 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 porque eles querem ver uma tela para mostrar. Nas mídias sociais, onde todos esses negócios estão ganhando 6 mil, 8 mil, 10 mil dólares por peça. Eles são absolutamente. Vou lhe dizer uma coisa, as pessoas que ganham esse tipo de dinheiro não estão correndo para o social mídia para mostrar que estão fazendo isso. Eles não se importam. Estão vivendo sua vida e estão. Que está indo bem. Portanto, você não quer ter essa inspiração para chamar sua atenção para o que está funcionando e evitar ou ignorar os momentos em que não funciona. Você quer se concentrar no que você está fazendo de errado naquele momento. Exemplo perfeito, bem aqui. Aqui está sua diferença de valor justo. É aí que estaria seu stop. Hipoteticamente, não se trata de uma negociação. Isso teria encerrado ali mesmo. Portanto, ele deixou os máximos relativamente iguais. Ele começou com essa vela aqui. Portanto, seu tempo seria 1022. Ele se moveu para 1031. Portanto, foram 9 minutos a favor. Em outras palavras, foi na direção certa. Não foi capaz de superar essa alta aqui. E depois em 1037. Ele teria sido interrompido nessa negociação. Dessa forma, é possível registrar isso. Agora você tem uma peça de dados, um ponto de dados. Digamos que seja o seu primeiro, você registraria isso. Portanto, imediatamente. Na verdade, você teve um início muito humilde. O primeiro que você começou não deu certo. Isso é maravilhoso. Mas se você não tiver a perspectiva correta ao tentar aprender, você olha para isso e pensar, bem, isso é muito desencantador. Não me sinto muito encorajado por isso. E esse é a mesma coisa que acontece quando as pessoas recebem seus conta ativa ou passam sua conta financiada. Eles ficam paralisados porque não querem aceitar aquela primeira negociação. Agora temos isso. Temos mínimos relativamente iguais obtidos aqui. Relativamente iguais. Máximas aqui e máximas relativamente iguais aqui. Onde está a irregularidade? Aqui. Em que estamos negociando agora? Novo gap de abertura do dia.
Portanto, agora podemos ver isso como uma observação. Estamos vendo ou podemos ver essa negociação acima do gap de abertura do novo dia e, em seguida, voltar para baixo e tocá-lo? Se isso acontecer, poderemos medir isso. Essa é outra medida de entrega de tempo em que podemos simplesmente estudar o que o preço faz com. A expectativa é de que ele queira negociar acima daqui e voltar para cá. Não estamos pensando, bem, se eu tivesse 15 contratos aqui porque minha conta financiada. A empresa diz que posso negociar 15 contratos e que eu teria perdido com 15 contratos sendo impedido de sair, certo? Lá. Não é isso que você está fazendo. Você está analisando, consegue ver o que o preço provavelmente fará? E é assim que as oportunidades se apresentam. Você pode começar com coisas simples como isso. Isso é muito melhor e mais proveitoso para seu aprendizado do que simplesmente entrar e empurrar um botão ou perseguir o que o preço já está fazendo e apenas tentar fazer com que algo aconteça. Por que você quer ser inspirado por esse lucro falso? Você quer se inspirar nas capturas de tela de mostrar que você ganhou X, Y, Z de dinheiro, mas você nem sabe por que entrou nessa negociação. Isso precisa ser algo que você possa observar e repetir. E essa é a parte chata que parece. Como se estivesse girando suas rodas. A sensação é de fracasso. Parece que você não está fazendo algo produtivo porque não está. Inclusive, você nem está entrando em nenhum pedido, mas é exatamente isso que você faz. E você gasta tempo observando o preço assim. E é em dias realmente agradáveis. É divertido. Em dias como os que estamos tendo. Aqui, há muita ação de preço de ida e volta e o preço não é tão limpo. Enquanto que se você olhar para essa corrida aqui, temos apenas essa lacuna. E essa lacuna e todo o resto, observe o que acontece. Temos essa corrida aqui e depois voltamos a cair, criando o primeiro gap de valor justo. Então, na próxima vela, negociamos um pouco para baixo e depois corremos acima. Portanto, essa vela anterior tem muito dessa faixa sobreposta aqui, indo e voltando dentro dela. Intervalo. Agora estamos trabalhando a partir desse gap, que se tornou o gap de inversão do valor justo. E ele. Comícios. Você poderia ter usado este porque eu estava fazendo malabarismos com outra coisa. Você poderia ter. Usamos esse como uma medida para ver se ele pode ser negociado para o gap de valor do novo dia. E você poderia ter. Usei este como uma medida para ver se ele pode negociar esse gap de abertura do novo dia daqui para lá. E o seu tempo, daqui até aqui, quantas velas foram necessárias em um gráfico de 1 minuto? Então, é assim que. Quanto tempo levou? Houve algum aquecimento durante a movimentação? Qual foi o movimento depois que saímos para o corpo? Depois que saímos de lá, ele voltou a descer para dar aquela baixada lá fora. Não antes de tomar o correr para a abertura do novo dia. E observando essas coisas, e não tenha medo de fazê-las, mais do que você pode fazer. Tenha medo de fazer isso depois do fato, como se você não tivesse a capacidade de assistir ao vivo, volte. Por exemplo, eu também esperava que meu filho estivesse sentado ao meu lado ontem, então isso foi. Outra coisa que o irritava era o fato de ele ter que trabalhar, então seu trabalho mudava o horário para ele. Normalmente, podemos nos sentar lado a lado às quintas-feiras e eu não tinha isso. Oportunidade, então fiquei um pouco incomodado com o fato de que isso estava me irritando e eu tinha muitas e muitas outras coisas em minha mente no momento e um tempo muito curto que eu poderia passar com você. Porque eu tinha que sair às 10h30, o que observei no início da gravação de ontem, não era eu dizer que vou desistir com raiva e dizer que não posso fazer nada hoje, já estava predeterminado antes. Vamos fazer o papel de advogado do diabo por um momento, digamos que você tenha feito uma observação sobre isso aqui Você. Quero ver se consigo tirar alguma coisa desse PDA, se ele se recuperar um pouco. Você poderia ter tirado nessa aqui, você poderia ter tirado 10 cabos dessa corrida, sim. Você poderia ter obtido 20, provavelmente não 15, sim, então se você for fazer esses exemplos. Qual é o seu limite o que você está tentando fazer de bom se for esse que você está procurando 5 alças? Se você conseguir 5. E, hipoteticamente, dizer que estou satisfeito com isso e pronto. E essa seria a sua observação, essa seria a sua medição, que seria feita. E, se for a Nasdaq, você deve ter pelo menos 10 alças. 10 pregos pessoalmente, prefiro 15 porque isso força a procurar uma faixa aqui. Permite que você tenha 20 pontos ou 20 alças de onde você acha que ele vai reagir para onde ele está. Se você conseguir 20 alças com ele, é razoável prever que será. Esse é o meu filtro pessoal, se eu conseguir ver 20, sei que tenho um bom chance de obter um mínimo de 10 ou 15, o que é uma dica, você sabe que é uma segunda parcial típica e depois. Se você conseguir rodar o 20, ótimo, se não conseguir, não me importo, porque sempre há algum tipo de uma oportunidade em que o stop loss possa ser movido para um ponto em que não seja uma negociação perdedora em si.
Ele cobre os custos, cobre as comissões e me dá dinheiro para pizza ou qualquer outra coisa, mas você precisa ter um limiar do que você está fazendo e do que você está fazendo e do que você está fazendo e do que você está fazendo. E o que você está procurando, portanto, não exija também que essa seja uma configuração que tenha que dar certo para o alvo, ou seja, é aqui que estamos observando a lacuna do valor justo e esta vela aqui, que seria institucional, referindo-se à perfuração, porque ela fica abaixo dessas velas aqui, mas não fecha essa lacuna, de modo que esse seria o seu marcador para iniciá-lo e, se ele puder funcionar com 10 cabos, você está fora e não precisa negociar acima dos máximos relativos iguais, que teriam sido os para ver se conseguimos levá-lo até o alvo e, em seguida, se ele conseguir executar 10 alças, pronto, você está fora. Para obter esse tipo de execução, fizemos outra aqui, observamos e vimos se ela ultrapassou a abertura do novo dia. E tocá-lo, ele não fez isso, foi acima dele com o pico com aquele pavio, mas não o fez. Criou uma vela que volta para tocá-la, de modo que a segunda que estamos antecipando. E os estudos não se concretizaram, temos uma lacuna de valor justo e agora temos essa inversão do gap de valor justo, então você quer estudar se esse gap de valor justo é levado para cima. Se isso acontecer, se ele voltar a cair e tocar novamente, podemos tratar isso como uma diferença de valor justo de inversão, como e, em seguida, aumentá-lo, de modo que essa lacuna aqui seja estudada e ver se ela funciona como um inversão do gap do valor justo ou ele o respeita aqui para cair novamente nesse gap. Você não está tentando estar certo, está tentando reconhecer um padrão que faz sentido porque há todos os tipos de maneiras de negociar, você pode ser um touro perpétuo, como eu era quando comecei, ou alguém que seja flexível e que você possa dizer que eu posso ser um comprador e um vendedor, mas você também pode. Não sabe com que se sente confortável, não sabe se está tentando capturar uma continuação. Comércio, você não sabe se está tentando capturar uma reversão e estou tentando não forçar isso em você. Porque, se eu lhe impuser isso, significa que estou forçando-o a se moldar. E isso fará com que você gaste muito mais tempo tentando viver de acordo com esse molde, em comparação com o que acontece com os outros. Você está tentando aprender organicamente a ler preços por conta própria. Então, dessa forma, é um pouco difícil tomar uma posição que, quando você me perdoou, encontrou. Que não se sabe se é possível fazer isso em um carro, talvez. Era apenas uma lâmpada, então você poderia tê-la terminado até hoje, ou você vai para criar algum tipo de U para cima. Qualquer outra coisa. O. Sim. Não. Isso é. Observe o pavio bem aqui para ver se ele pode tocar o pavio, se ele reage. E gotejamento bem aqui, temos duas lacunas aqui, temos esta que está sendo negociado até aqui, em seguida, temos este aqui, que é um gap de valor justo de baixa, esse é um gap de valor justo de inversão em que é indo abaixo dele, agora deixe-me desenhá-lo. E, em seguida, temos dentro dela pequena, que é apenas uma gap padrão de baixa do valor justo. E se você olhar bem aqui, eu estava chamando sua atenção para esse pavio que está subindo. Queremos ver se ele tem a capacidade de negociar com essa lacuna antiga. Aqui. Ok, então você deve fazer uma captura de tela bem ali, então o que temos é uma feira de inversão. Aqui, você conhece um gap de valor justo de baixa, que é um modelo muito bom. Com um modelo muito bonito, com um modelo muito bonito, com um modelo muito bonito, com um modelo muito bonito. Com um modelo muito bom, que poderia ser mais eficaz e Anthony, na verdade, criou-o para mim em tempo real, sem ter a opção de. Pelo menos para o tipo básico, se você não tiver a regra direta que fornece. Você é um pouco mais independente para combiná-lo com o final. Ei, vamos fazer o próximo, um que nós fizemos com Varustis, este é o que estávamos falando. Sobre como analisar muito mais a lacuna do valor justo da inversão, que é
Basicamente um mundo baris por si só. Gostaríamos de mostrar a você agora, entrando em o que ele faria, mais especificamente, o que ele não faria. Ele não tocaria no ponto médio desse gap ou pavio, que é o que temos aqui. Veja que as negociações para cima, mas não toca o ponto médio, então isso é fraco ou forte, fraco para a próxima vela. Você pode abrir as negociações até o volume de equilíbrio que poderia ser uma entrada para aqui. Veja que, portanto, todas essas pequenas observações são tudo isso. Você está fazendo enquanto assiste ao preço. Você provavelmente tem feito isso se for o outras pessoas que não é ao meu filho que estou me referindo agora, outros alunos ou os espectadores casuais ou as pessoas que ouvem dizem que é uma fita lida. O que é? Leitura de fita. Isso é leitura de fita. Essas são as coisas que você faz enquanto está assistir ao preço que você não deveria estar assistindo ao vivo. Fluxo. Rumores. Se você não tem uma profissão, mas conhece a profissão, então com certeza você os assiste. E gostar de assisti-lo, mas você está literalmente perdendo seu tempo se estiver que não está assistindo aos meus vídeos para aprender esse tipo de coisa e que quer colocar para que eles trabalhem por conta própria. Você está perdendo seu tempo e não vai aprender isso. Assistir aos meus vídeos. Ok, eu prometo que não importo com quantas vezes você os assiste. Você não saberá como fazer isso porque não sabe o que está fazendo. Porque você não fez nenhum trabalho de laboratório. Você não foi até lá e se colocou na frente dos gráficos e testou as coisas e procurou por elas. Por que você não quer vê-las falhar ou você tem medo de fracassar e, por isso, nem se dá o trabalho de fazer isso. É como se você deixasse tudo ao seu redor influenciá-lo e isso o impedisse de fazendo o próprio trabalho. E este é o trabalho, este é o material que você deve fazer. Para estar fazendo isso é provavelmente mais dinheiro do que você jamais ganhou no comércio se fosse com dinheiro de verdade, e é porque é algo que você não quer fazer isso. Isso é tudo preguiça. Ok, você não vai fazer isso. That's all you're not doing, that's all you're not doing, that's all you're not. Se você acredita nas opiniões de outras pessoas sobre mim ou sobre o que eu ensino, então por que está assistindo aos vídeos? Por que se preocupar? É por isso que você está esperando que algo torne tudo muito fácil. E essa é a parte que torna tudo mais fácil. Você precisa estar nos gráficos. Você tem que estar lá fazendo isso. Carregado nessa ineficiência aqui. Retomada da reação. E se superarmos esse gap de inversão do valor justo, ele poderá se tornar um gap de alta recuperado do valor justo. Mas teria que ser negociado acima dele, voltar para baixo e tocá-lo, e então poderíamos olhar para frente aqui e aqui. Mas então você está esperando, certo? Portanto, é uma questão de simplesmente procurar certas coisas que poderiam. Você não precisa deles. Você não exige que eles façam isso. Mas eles podiam entregar uma certa resposta no preço. Isso pode ser razoavelmente esperado. Mas você quer começar com o limite mais baixo do que está almejando. O que você está tentando fazer? Bem, essa vela nesse pavio bem aqui. São 10 alças. E essa é uma observação muito fácil e de baixo limiar. E então, quando você vê isso, Caleb, você diz, tudo bem, se essa fosse uma negociação em que você tivesse confiado. Porque isso se torna parte de seu modelo, porque é algo de que você já viu exemplos suficientes e que eu sei que poderia ser potencialmente negociado nesses níveis aqui. Mas o que acontece se eu estiver do lado dele e ele me der um pouco mais de suco desse limão? Bem, então você usa isso como uma parcial e visa algo nessa faixa de preço aqui. Eu estava falando sobre isso. Não sei se foi ontem, mas eu estava falando sobre os modelos de compra e venda do formador de mercado. E quando você está negociando dentro da faixa, procura todas as baixas de curto prazo aqui. Qualquer coisa singular ou relativamente igual ou qualquer ineficiência. E é isso que você tem aqui. E o mercado negocia para baixo nessa corrida. Portanto, você pode pegar isso e esse será um ponto final para você. Qualquer um desses níveis, o superior, o consequente incentivo ou o inferior. Qual deles é o mais fácil de acessar? A alta. Então é essa que você usa, Caleb. Você não exige que ele vá até a metade. Você não exige que ele vá até o ponto mais baixo. Você não exige que ele seja comercializado por meio dela. Você simplesmente procura o limite mais fácil de ser lucrativo se fosse uma negociação em que estivesse. E se você começar assim e deixar que isso cresça, cresça e cresça? Veja essa resposta logo na parte inferior com os corpos. Isso é bonito. Também está, novamente, aproveitando essa lacuna aqui. Deixe-me desenhá-lo. Trace as linhas, Elliot. Mantém-se visual.
Está bem. 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 Essa é a cor errada. Peço desculpas se isso estiver atrapalhando, mas eu só queria. Destaque, porque essa era uma lacuna. Vamos mantê-la assim. Então agora estamos. Abaixo dessa lacuna antiga. Lembre-se desta aqui. Vamos ver se ela quer. Toque nela mais uma vez e ela reage a isso e tente ir abaixo dessa mínima ou ele volta a operar acima dela e a trata como suporte. Em seguida, volte e envolva essa área também. Agora, se ainda não pensou nisso, e já que estamos assistindo a um gráfico de 1 minuto, haverá um momento no futuro que você será capaz de sentar-se nesse período e capturar 10 ou 15 cabos. Subindo 10 ou 15 alças, descendo 10 ou 15 alças, subindo, talvez perca em uma ou duas capturas de 10 ou 15 alças para baixo, talvez perca mais uma de 10 ou 15 alças para cima. 10 ou 15 emaranhados, 10 ou 15 perda de alças, 10 ou 15 perda de alças, não que você perder tanto assim, mas você tem a capacidade de negociar 5, 6, 7, 8. Talvez 10 vezes em um dia, e em um período de 1 minuto isso não é overtrading, porque há muitas oportunidades que você pode negociar e então, você pode ganhar 100 pontos e 100 alças em um único dia, mesmo que o não se move 100 alças da máxima mais alta para a mínima mais baixa. E você quer confiança. Isso é confiança porque se você pode fazer algo desse tipo a qualquer momento em que você se sente e diz, ok, estou. Não me importa qual será a volatilidade hoje, pode ser que não seja um dia de grande alcance, portanto, vou entrar e fazer um reconhecimento, então vou procurar pequenas configurações que me proporcionem flutuações de preço que sejam razoável, colocar uma ordem de limite em 10 ou 15 manivelas com base nas coisas que estamos procurando e, em seguida, pegá-lo e, quando terminar, passar para o lado de fora. Relaxar e esperar por outro é muito divertido, mas se você olhar para ele como eu tenho que olhar, ou quero fazer muito mais do que o que é razoável para o meu nível de habilidade, você está convidando todas essas pessoas externas. Estímulos aqui porque a progressão natural de passar por esses coisas que nem sempre são feedback imediato, que é positivo e faz cócegas. Não faz com que você sempre se sinta bem, porque às vezes é como se eu estivesse bem. Pensei ter visto algo e não estava lá, então o que faço agora? Próxima, você vai para a próxima, você vai para a próxima e você está desensibilizar-se completamente com o resultado. Se você tem medo de perder, você tem que sair e tem que perder. Você tem que fazer isso errado e não quer fazer isso com uma conta real. Nem mesmo com uma conta de $100, nem mesmo com uma conta de $250. Não posso. Aprender com a contagem real, ok. Você aprendeu todas as lições erradas e agora eles serão problemáticos para você e você pode mentir e dizer ao público que segui-lo em sua conta de mídia social e dizer que não tenho esses problemas. Comércio ao vivo, fazê-lo na frente de todos. Todos e você mostrará a todos que tem esses problemas. Certo? Então, para evitar tudo isso, o mais importante é não ter isso no início. Não se prenda a um padrão que você precisa ter. Alta taxa de acerto. Se você acabou de começar a aprender, ou se só agora está levando isso a sério, digamos que dessa forma. Se você acabou de começar a aprender como levar a sério o estudo de preços e estava usando-me como um meio de ajudá-lo a fazer isso, então lembre-se de que você não precisa ter uma alta taxa de acerto. Essa é a marca registrada de alguém que está fazendo isso há muito, muito tempo, fazendo o que há um modelo em que eles mais confiam, que eles podem ver se formar todos os dias. O que é um modelo que pode se formar todos os dias? Como que? O que é um comércio estabelecido para a vida? O que é? Como seria algo assim? Bem, quando o mercado tiver feito uma corrida muito óbvia para uma chave nível que você estava prevendo, e então ele começa a falhar e há uma ineficiência muito clara no mercado. E então você pensa, bem, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E então você pensa, bem, eu não vou fazer isso. E então você pensa, bem, eu não vou fazer isso. Ou relativamente baixo. Isso está em jogo. E há um período do dia que permite ao mercado para atuar e entregar com base nisso. Essa configuração, esse critério está presente todos os dias.
E você pode encontrá-lo em um gráfico de 1 minuto. Você pode encontrá-lo em um gráfico de 30 segundos. Você pode encontrar em um gráfico de 15 segundos. Portanto, há uma oportunidade para você quando conhece seu modelo. Para negociar. E é disso que estou falando. E é disso que estou falando. E é disso que estou falando. Estou falando sobre isso. E é disso que estou falando. E é disso que estou falando. É um erro qualquer pessoa que pretenda ser um mentor dizer que você deveria estar tentando para ganhar dinheiro todos os dias. Errado. Essa não é uma lição que deve ser dada a um novo operador. Que você não está tentando ganhar dinheiro. Você nem sabe o que diabos está fazendo. Você não sabe o que está esperando ver. Você não tem ideia. Não faz ideia. E você não sabe o que a pessoa que está fingindo ser um mentor está realmente tentando se comunicar. Eles falarão sobre isso depois. Eles vão apontar pontos importantes depois. Parece científico, parece intelectual, mas não foi dado de antemão. Então, isso é realmente previsão? É conhecimento real ou é apenas uma aparência? Inteligente depois de ser óbvio no gráfico. Pense nisso. Tenho que encontrá-lo agora. Ele me veio à mente agora mesmo. É uma palestra incrível do TED. É um cara aqui. O jovem chega lá, usa seus óculos e é o típico rapaz nerd. Ele começa a falar sobre nada, mas parece que está falando sobre algo realmente envolvente. Seus maneirismos, sua fala, seu tom e suas pausas. E então ele acentua demais certos aspectos das coisas a que está se referindo. E então ele disse o que eu estava fazendo, eu estava conversando e realmente não disse nada. E depois, mas parece que está aprendendo algo comigo por causa do que estou dizendo. Como estou dizendo isso na entrega e estou usando esses óculos e eles nem sequer estão. Não tem nenhum óculos, como se ele colocasse os dedos através dele, é realmente. Apresentação incrível, porque começa como uau, sobre o que esse jovem vai falar? E é envolvente, ele anda, se comporta, sua linguagem corporal, tudo isso é. O que um infomercial faz e a única coisa importante que você deve observar é o produto que eles estão ao lado, mas estão conversando e falando sobre um monte de coisas e estão. Realmente não estão fazendo nada, não estão dizendo nada e eu já vi isso muitas vezes com pessoas. Aquela transmissão ao vivo que eu já vi com pessoas que fingem saber o que estão fazendo e ensinando. E eles não ensinam de verdade, eles não estão ensinando de verdade e você pode ouvir o que eles estão ensinando. É absolutamente inverso porque eles dirão que você deve negociar todos os dias, eles dirão que todo dia é um dia de vitória, todo dia é um oportunidade de negociar com dinheiro real ou você não pode aprender a negociar a menos que negocie com dinheiro real. Dinheiro que você tem que ter para participar da corrida. Bem, você sabe o que fez ao fazer isso. Você multiplicou ainda mais o nível de certeza. Que será mais difícil aprendê-la porque agora você deu uma resposta dolorosa. Absolutamente. O resultado, porque você vai negociar com dinheiro real, não importa quanto seja, se for pouco ou não, e você terá um resultado que será desfavorável, e então você vai se arrepender de não ter feito nada com o dinheiro vivo, porque agora essa pequena perda de 25, embora seja insignificante, provavelmente custa mais para você ir comer veneno do McDonald's em um drive-thru, então pegue essa perda de 25 horas, mas essa perda de 25 horas será como um pedaço de carne entre os dentes, você vai encontrar sua língua e continuar voltando a ela. O fio dental foi usado para tirá-lo. Ele vai atormentá-lo o dia todo e o que você está fazendo? Não quer consertá-lo direito, então como fazer isso ocupando outro lugar? E agora os 50 pontos perdidos no dia estão lá, agora você está com raiva, eu gostaria de nunca ter começado uma negociação. Conta real, gostaria de ter sabido o que estava tentando fazer, pois estava entediado. Veja como está se formando se for óbvio no gráfico, eu o verei e então você tentará consertá-lo novamente. E agora essa conta de 150 que você deseja abrir com dinheiro real. Tem 50 dólares, sem contar as comissões. Mas, ei, são 11 horas da manhã, há muito tempo para recuperá-lo. Vamos lá. É apenas 100.150 quem se importa em perder eu posso apenas reabastecer. Essa é a mentalidade errada, essa é a mentalidade errada. Mas é isso que acontece, é isso que continua se repetindo. É isso que os mentores que não deveriam estar orientando promovem essas mentalidades. Eles permitem que você tenha esses mesmos pontos de vista e as pessoas os pagam. As pessoas lhes pagam por essa lógica falha. Então, tivemos várias tentativas aqui no antigo aqui que eu tenho bem aqui.
bem dentro dela com os policiais. A única coisa que fizemos foi trabalhar em um retrocesso de tudo isso. Ação de preço limitada a uma faixa instável, portanto, se medirmos isso a partir daqui. Lá, nós o negociamos diretamente para aquele que é o equilíbrio, de modo que também tivemos essa lacuna negociada. Não foi bem assim, eu estava observando para ver se ele tocaria, mas não foi assim. Mas agora estamos acima desse antigo gap, vamos ver se conseguimos tocá-lo aqui e ali. O lado negativo me permite tirar esse ajuste do caminho, porque, dado um nível que eu não quero, para focar no que eu quero ver, então temos esse ponto médio do pavio que eu gosto. Para vê-lo ultrapassar um pouco isso e tocar essa lacuna e, em seguida, reagir um pouco mais alto. Nada aqui em termos de ineficiência, de modo que, no ponto em que estamos, ele está indicando que poderia usar esse antigo. O ponto de referência aqui mantém o corpo dentro dele, mantém a pequena cauda aqui, tudo bem. Eu deveria ter pegado a água cheia quando vim para cá. Até aqui com meia garrafa de água. Eu gostaria de ter visto a vela com o corpo dentro da abertura, o que teria sido uma grande surpresa. Um pouco mais óbvio do que o que foi feito aqui. Assim. Agora, quero que você pense em fazer uma captura de tela dessa ação de preço no estado atual. Aqui mesmo. Deixe-me torná-lo um pouco melhor. Como essa. Agora, seja sincero ao olhar para isso, você vê algo muito claro? Pernas impulsivas subindo, deixando uma única ineficiência nela, como uma aposta justa que você fez. Talvez uma baixa singular de curto prazo e, em seguida, sobe até um nível óbvio e depois cai com um bom retiro. Oscilação de preço de retração que tem apenas uma única lacuna de valor justo e, em seguida, foge rapidamente para baixo. Há um nível óbvio para reagir e negociar em alta. Se você não perceber isso, essa é a indicação de que este não é um dia para continuar se esforçando muito. E também é um dia em que você exige muito mais convicções por trás do que você está tentando engajar. Mesmo que você não tenha seu. E, ainda assim, ser flexível com isso. Gosto disso aqui. Observe esta vela na metade do caminho. E quero ver se ele quer subir e atingir essa altura. Se ele subir e atingir essa altura, eu gostaria de ver a velocidade nos levar a essa lacuna. É o vermelho bem ali.